No dia 31 de outubro de 1517, esse cara aqui, ó, o Martinho Lutero, pregou no portão da Igreja de Todos os Santos de Wittenberg o que a gente chama de as 95 teses, desencadeando então a Reforma Protestante. E eu com isso... Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o João e nós estamos aqui para mais um vídeo. Antes de começar esse vídeo, aquele merchanzinho básico, vai lá no nosso Instagram, que é o primeiro link aí da descrição. Se você quiser acompanhar a gente mais de perto, compartilha esse vídeo, deixa um like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo do nosso canal, pra gente continuar crescendo, expandindo e vivendo a loucura do Evangelho. Então depois de todo esse rápido merchan, vamos logo para o vídeo. Galera, talvez aqui muito não conheça ou não saiba a fundo sobre o que é a Reforma Protestante e o quanto isso impacta na nossa vida nos dias de hoje. Provavelmente se você já terminou a escola ou se você está terminando, você já viu o que, né, a histórica Reforma Protestante. E minha professora de História uma vez falou que muito provavelmente... E muitos historiadores dizem isso, que a Reforma Protestante é o evento histórico mais importante da sociedade moderna. Ou seja, depois de Cristo, a Reforma Protestante é talvez o evento que divide a história, porque existe sim um mundo configurado antes e depois da Reforma Protestante. Mas, afinal, o que isso realmente impacta na nossa vida nos dias atuais? E aqui eu quero trazer então 6 aspectos para vocês de como a Reforma Protestante impacta as nossas vidas nos dias atuais. E esse vídeo ele está sendo baseado num post do Instagram da página do Efeito Prisma, então o link vai estar na descrição, vão lá se vocês não conhecem, é muito bom, toda semana é uma paulada, cada post sensacional. Então vai lá no Instagram dos caras, eu não tô ganhando nada por isso, mas é porque o negócio é muito bom mesmo. Então vai lá, segue os caras e acompanha, porque vai ser muito bênção de Deus na sua vida se você acompanhar esses caras. Mas então, os 6 aspectos que eu queria falar pra vocês sobre como a Reforma Protestante impacta nas nossas vidas, bem rapidão. O primeiro aspecto que eu acho que a gente pode falar é sobre a educação. E você pode se perguntar, mas o que a Reforma Protestante tem a ver com educação? Um dos princípios de Martinho Lutero, que é talvez o principal nome da Reforma Protestante, é de que todas as pessoas, independente de cor, de gênero, classe social e financeira, de onde trabalhava e tudo mais, todas as pessoas poderiam ler a Bíblia. Por esse ponto de todas as pessoas poderem ler a Bíblia, desencadeou uma série de pensamentos de que todas as pessoas poderiam e deveriam ter acesso à educação e à educação pública. Então foi a partir desse pensamento reformista de que todas as pessoas poderiam ler, de que todas as pessoas poderiam, então, a partir de agora, ter educação, porque não adianta nada você poder ler e não saber. Então você começa a aprender a ler. Então esse é um ponto extremamente importante, extremamente impactante da Reforma Protestante. O segundo é da ciência. Talvez esse seja o ponto que de cara você pense, não entendi. Então, 60% dos criadores ou fundadores do primeiro e talvez uma das principais associações científicas da ciência moderna, a Royal Society, eram puritanos, e os puritanos eles eram um grupo reformista, ou seja, eles não eram luteranos, mas eles tinham muitos pensamentos baseados nas ideias e nos preceitos de Lutero. Então, sim, reformistas compunham a maioria dos fundadores do principal ou de um dos principais associações científicas aí da ciência moderna. O terceiro ponto que eu quero falar com vocês é artes. Sim, artes. Com a Reforma Protestante se iniciou a onda de apreciar a beleza do cotidiano. Então, antes a arte era muito com relação nas catedrais das igrejas, né, com todas aquelas pinturas mirabolantes e incríveis. Da Vinci, Michelangelo e toda essa galera que pintou aí histórias bíblicas nas catedrais. Mas com a Reforma Protestante começou uma onda de apreciar a beleza do cotidiano. Isso é um ponto extremamente legal da gente saber. O quarto ponto é sobre ética.
Lutero falava muito sobre igualdade, sobre liberdade. Lutero ele defendia e ele pregava de que todas as pessoas são feitas à imagem e semelhança do Criador e que para Deus não existe diferença entre eu e um rei, entre você e uma rainha, entre o povo e os nobres e o clero. Então, Lutero começou essa onda e junto com a reforma, né, com o movimento reformista, né, e com o movimento protestante, iniciou-se essa onda. E os protestantes eles foram os primeiros a levantar a pauta de ser contra a escravidão. Lembrando que em 1517, né, mais ou menos perto aí de quando os portugueses chegaram no Brasil, você pode lembrar muito bem de que a Europa era muito escravista. E os protestantes foram os que começaram a onda de ser anti-escravidão, porque eles enxergavam que todos eram iguais diante de Deus, e se diante de Deus eram iguais, diante da sociedade também deveria ser. O quinto ponto, que é o ponto que talvez mais tenha impactado a sociedade, é o ponto de economia e política. Os protestantes, e aí a gente pode citar o principal nome dessas ideias, que é João Calvino, falava muito sobre 3 tópicos extremamente interessantes, extremamente contemporâneos conosco. Calvino falava que a autoridade estatal ela tinha limite, ou seja, o rei e depois os 3 poderes não tinham total autoridade, não eram deuses na terra. Ele falava sobre a tal da remuneração justa, ou seja, eu devo trabalhar e eu devo receber justamente pelo que eu trabalhei. E o terceiro ponto é que a sociedade e que principalmente os líderes da sociedade deveriam cuidar dos pobres, porque eles faziam parte da sociedade, eles não eram pessoas avessas da sociedade, mas pelo contrário, eles faziam parte. E se você estudar um pouco de história, você vai saber que faziam maior parte da sociedade europeia contemporânea de Lutero e de João Calvino era pobre. Então essa maioria ela era tratada como minoria por parte da autoridade da sociedade. E o último ponto, que é o ponto que talvez mais impacta eu e você, cristãos, com relação à fé. As 95 teses de Martinho Lutero, elas tinham não um único foco, mas talvez o principal foco era protestar com base nas indulgências. Bom, se você é cristão há muito tempo, ou se você é muito curioso, você já deve ter ouvido falar nos 5 solas, que talvez seja, né, a base da reforma protestante, que é o sola fide, ou seja, somente a fé, sola gratia, somente a graça, sola deo gloria, que é somente glória a Deus, solus Christus, que é somente Jesus, né, somente Jesus é Deus, e sola Escritura, que é somente a palavra, somente a Bíblia, é palavra de Deus e é o livro de regra, fé e prática do cristão. E Martinho Lutero ele mudou muito o conceito de fé, porque antes, até Martinho Lutero, e não desde o início, óbvio, mas por um bom tempo a Igreja Católica, mas cristãos no modo geral, então se eu e você vivêssemos na época, provavelmente eu e você faríamos parte desse grupo, acreditava e pregava de que a salvação ela era por indulgências, ou seja, você pagava para ser salvo, você pagava para conseguir ir para o céu, você pagava para tirar algum familiar do purgatório e pagava para Deus perdoar seus pecados. Só que Lutero ele começou o movimento de que as pessoas elas não precisam pagar, a salvação ela não tem como se comprar, porque a salvação já foi paga na cruz por Jesus, e a salvação ela é gratuita e é para todos, e a salvação ela é somente com base na fé em Cristo. A salvação só vem por causa da graça de um Deus todo-poderoso que é digno de toda a glória, que enviou seu único Filho e através das Escrituras revelou então essa graça, essa salvação para nós.
e a partir de então a gente consegue ser salvo e consegue viver a loucura do evangelho. Então se você gostou do vídeo, não esquece, deixa o like e compartilha para alguém, vai que você conhece alguém que não sabia esses 6 impactos que a Reforma Protestante, comemorada aí no dia 31 de outubro, causou na sociedade, causou na sua e na minha vida. O vídeo vai ficando por aqui, valeu, falou!